Boa noite, gente. Desculpe o leve atraso. Estava com um probleminha técnico aqui, aí acabei atrasando um pouquinho. Mas, né, pelo que a gente vem, né, dialogando e pelo que a gente vem conversando, eu acho que não teremos, assim, prejuízo, né, nesse atraso. Bom, tinha deixado uma tarefa para vocês, que foi continuar a conta da questão 9, né? A gente modelou uma função, né, que calcula áreas de triângulos e já estávamos encaminhados, inclusive, para encontrar os valores que maximizam, né? A gente só não fez isso. Então, eu tinha deixado para vocês, né, essa tarefa, não que eu não vá fazer, né, mas foi o que a gente tinha acordado no último encontro. Só quero saber se vocês fizeram, ou se todo mundo conseguiu, se alguém teve dificuldades, né? Então, fala aí pra gente, dá um feedback aí o que vocês fizeram. Se não fez também não tem problema, tá? Bom, eu vou só enquanto, né, vocês vão dando os feedbacks, eu vou fazendo a construção aqui. Ficou também uma informação, né? Ok, tudo bem. Aqui, a principal intenção da atividade era a tentativa mesmo, a conseguir. Se conseguir, ótimo, né? Se não, também não tem problema, né? A ideia é botar o subconsciente para trabalhar. Então, a gente fez as seguintes considerações, né? Assumimos que todo triângulo inscrito em semicircunferências forma 90 graus. Essa informação também fiquei devendo a prova, né, dessa afirmação, que é o que eu vou mostrar já já. O que a gente construiu foi isso, né? A área do triângulo, já que aqui é um triângulo retângulo, né? Então, esse retângulo aqui tem bases A e B, e a sua área pode ser representada por A vezes B sobre 2. Isso aqui a gente já viu. Outra informação que a gente viu é que aqui a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, ficando com isso aqui, né? E, se eu não me engano, a gente colocou o B em evidência. Consequentemente, a gente ficou com a expressão que depende do A. Então, né, a nossa função que dependia de dois valores, agora passou a depender de um só, né? Eu vou só aproveitar, foi assim que a gente escreveu, né? A nossa função. Ok. Agora eu vou falar rapidamente, né, aqui a demonstração, por que esses triângulos, né, esses triângulos inscritos formam ângulo 90 graus. Bom,
tem algumas maneiras, né, de fazer isso. Mas uma maneira rápida, né, que eu até comentei na aula anterior, foi se utilizar dos conhecimentos de VGA. E a ideia de VGA era a seguinte, né, considerar que A e B, né, gerar aqui vetores, e se A e B forem vetores, se eles formarem um produto escalar entre si, esse produto tem que ser zero, né? Eu sei que nem todos assim estão pagando, ou ainda, quer dizer, nem todos aqui, né? Ou já pagaram, ou estão pagando, ou ainda vai pagar, né? Mas provar por esse caminho não tem muita perda de informação, né? Então a ideia aqui é a seguinte, se a gente colocar aqui um sistema de eixos, né? Falar bem rápido aqui, sem me prender muito, né? Só para constar um caminho de prova, né? Colocar aqui o plano cartesiano, aqui o centro do plano, né? Aí a gente vai pegar essas coordenadas aqui, a gente já sabe quem são, né? É R0, né? R para X e 0 para Y, né? Coloquei de maneira proposital aqui o centro do plano cartesiano. E esse ponto aqui é o menos R e 0, né? Que é a mesma medida aqui, porém ele está do lado negativo, né? Pelo menos de acordo aqui com o plano cartesiano que eu estabeleci aqui, né? Nessa semicircunferência. Ok, então a circunferência, né, ela possui a seguinte equação, né? Qualquer ponto dele vai ter coordenada x, y e, sei lá, pegar qualquer, sei lá, um ponto qualquer x, y aqui, uma equação que satisfaz, né, qualquer ponto que está sobre essa semicircunferência é a seguinte: se eu fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é igual a r ao quadrado, tá? Inclusive, teorema fundamental da trigonometria, né? E sabemos que a trigonometria ela funciona dentro de uma circunferência de raio 1. A diferença é que aqui o raio é r, né? Lá, qualquer ponto que pertence à circunferência, no caso que pertence ao ciclo trigonométrico, né? Ou seja, qualquer ângulo que a gente toma, as projeções dele, né? Que é o seno do ângulo mais cosseno do ângulo, ângulos ao quadrado, quando eu somo dá 1. Aqui é o mesmo reflexo, né? Aqui que é a projeção, que é o que a gente chama de cosseno, né? E aqui seria o seno. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Ok, então esse ponto aqui, se a gente determinar que a sua coordenada é x, então a coordenada y é quando a gente isola, né, essa equação aqui. Então y vai ser dado pela raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, se o x for isso, né, como tem que obedecer essa equação, então o y vai ter que ser isso daqui. Que é o que eu vou dizer de forma geral, que são as coordenadas desse ponto B. Então, esse ponto B tem essas coordenadas, né, x e a raiz de R2 menos x ao quadrado. Bom, definido aqui quem são as coordenadas dos três pontos, eu vou gerar os dois vetores. Quem está pagando, quem já pagou, né, ou quem ainda vai pagar, é uma informação bem da parte inicial do curso, que é a geração de vetores. Como é que eu gero o vetor A, por exemplo? Né, me aproveitando aqui do cateto, né? Bom, o vetor A, a gente pega, eu vou chamar esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D, né? Então, como é que a gente gera o vetor A? É pegando as coordenadas do ponto final, no caso, pegando C, e subtraindo o ponto inicial, que no caso é B. E para a gente achar as coordenadas do vetor B,
a gente pega as coordenadas do ponto final do vetor, né? O vetor termina aqui em D, e a gente subtrai pelas coordenadas de B. Aí a gente faz o produto escalar. Se der zero, é porque esse ângulo de fato é 90. Né? Essa é uma maneira, né, de verificar que esse ângulo é retângulo. Tem outra maneira, né, que é achar a distância entre dois pontos. Eu acho a distância do B para o D e acho a distância do B para o C. Se isso aqui se encaixar no teorema de Pitágoras, é porque esse ângulo tem que ser retângulo, né? São os dois caminhos que a gente pode seguir. Seguindo esse primeiro caminho aqui, né, que é um caminho que não tem uma dificuldade grande para se realizar, quando a gente subtrai o C por esse ponto aqui, a gente vai ter R menos X, né, que é subtrai a coordenada X com coordenada X, né. Aí, aqui eu estou fazendo o do B, né. Então, na verdade, isso aqui, vou fazer logo o do B, já que eu comecei. Já jogo aqui para o A. E subtraindo as coordenadas y, né, eu vou pegar o y do D e subtrair pelo y do B. Então vai ficar 0 menos essa raiz. Vai ficar menos a raiz. Agora, né, encontrando as coordenadas aqui do vetor A, segue a mesma ideia. Vai ser coordenada x do C menos a coordenada x do B. Né, então vai ficar menos R menos X. E vai ficar 0 menos essa coordenada aqui. Vai dar essa coordenada. Então tá aí, encontrei as coordenadas dos vetores A e B. Agora eu vou fazer a multiplicação. Tá, e como é que é definido a multiplicação, né? No caso, esse produto que a gente chama lá de produto escalar. É a soma do produto das respectivas coordenadas. Então a gente vai multiplicar. Deixa eu só ver uma coisinha. É esse. Tá, ok, é isso mesmo. A gente vai fazer menos R menos X vezes R menos X, né? É o X com X, mais Y com Y. E o Y com Y, né? A gente dá para perceber aqui que vai ficar o quadrado, né? Menos com menos vai ficar mais, né? Então, essa raiz vezes essa raiz, eu já vou colocar o resultado, isso aqui vai dar R2 menos X2. Bom, aqui eu vou botar o menos em evidência, né? Isso aqui vai dar R mais X, e aqui R menos X, né? Mais R2 menos X2. Ok, fazendo esse primeiro produto, aqui vai ficar quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Então, se a gente observar bem, né, o que aconteceu aqui, eu gerei aqui no produto, né, dois elementos idênticos, porém com sinais trocados. E a gente sabe que isso dá zero. Aí o que isso significa, né? Se esse produto aqui deu zero, significa que esse ângulo é de 90 graus. Como eu peguei o ponto B genérico, então significa que qualquer ponto que eu pego aqui na circunferência e formo, né, um triângulo inscrito, todos eles vão formar ângulo de 90 graus. E, repito, né, essa formação foi vantajosa na hora que a gente foi fazer a elaboração aqui da nossa função, né, porque aí eu pude admitir que o teorema de Pitágoras era válido aqui. Muito bem. Então, vamos aos passos que nós fizemos, né, na aula anterior, nós derivamos, né, então, seguindo o que a gente fez na aula anterior, eu vou só aumentar a velocidade, né, antes disso eu vou só justificar essa equação aqui. Bom, essa ideia dessa equação é a seguinte, imagine que eu tenha uma circunferência qualquer, vamos
vamos desenhar aqui uma ideia de circunferência, né? Aqui não é a mesma coisa que desenhar num papel, por exemplo, mas dá para ter uma ideia. Então, imagine que essa circunferência, eu tenho essa circunferência e quero definir a sua equação. Bom, então imagine que uma característica das circunferências é que o raio é uniforme, né? Toda vez que eu pego o centro e defino a distância do centro à borda, sempre vai ser R, né? E aqui, suponha que eu tenho coordenada x, y. Significa que essa medida aqui é x e essa medida, né, essa aqui é y. Bom, tranquilo, né? Aqui eu vou retirar o nosso triângulo, esse triângulozinho aqui. Então, é um triângulozinho que tem o raio R, né, para todos os pontos que eu pego nele. Essa altura aqui vai ser Y e essa medida aqui vai ser X. Bom, como esse triângulo é retângulo, a gente pode aplicar a fórmula, o teorema de Pitágoras. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, como esse ponto aqui é qualquer da circunferência, né, todos os pontos satisfazem isso aqui. Aí, lá no ciclo, né, só fazendo a ponte, lá no ciclo o raio é definido como sendo 1, e essa projeção ao invés de x é o cosseno de um ângulo, e essa projeção é seno de um ângulo. Né? Por essa razão que tem o teorema fundamental da trigonometria, que nada mais é do que gerar pontos através do ângulo. Voltou lá? Travou só aí? O áudio está funcionando para todo mundo? Voltou, né? Travou não? Ok. Então, é a mesma informação, né? Essas duas aqui. A diferença é só os contextos, né? Que no ciclo, a gente se baseia, cada ponto é baseado no ângulo. E na circunferência, não. Pega um ponto qualquer, né? Tem suas respectivas coordenadas, mas eu posso fazer a ponte de um para outro e do outro para um. Sem nenhum problema. Inclusive, eu acho que na primeira aula de VGA eu comento um pouco da ideia de mudança de coordenadas. Não sei se vocês... não. Tem alguns alunos aqui que estão pagando comigo e com o Sami juntos, né? Então, o Sami ficou com essa outra parte que a parte de vetores, eu não entro... Não sei como é que ele está fazendo, mas eu comento de mudança de coordenadas. Né? Bom, mas enfim. Eu acho que ele vai comentar. Né? Eu não sei se ele já falou, mas enfim. Então, aqui a gente considerou essas duas funções, né? E a gente aplicou a regra do produto, que no caso derivamos essa e copiamos essa, né? Que é como a regra manda. E no segundo momento, a gente repetiu essa e derivamos essa. Né? Aqui, deixa eu fechar aqui a raiz. E aqui deriva. Bom, a gente já fez essas contas, né? Vou adiantar que vai dar 1/2. Aqui repete a raiz. Aqui fica mais 1/2 vezes A. Aqui ficou 1 sobre 2 vezes essa raiz, né? Que a gente também aplicou a regrinha, né? Viu como funciona. E viu que fica isso aqui. Vezes a derivada da interna, que deu... Vou botar aqui no lugar do 1, deu menos 2A. Né? E para encontrar os pontos de máximo e mínimo, né, a gente iguala essa derivada a zero. Aqui eu coloquei o A como índice, né, mas na verdade
Muito bem. Então, vamos encontrar os valores de A que satisfazem essa equação aqui. Ok. Antes disso, vamos ver o que a gente pode simplificar aqui, né? Então, esse A corta com, não corta com ninguém, aqui eu viajei. Esse 2 corta com esse 2, né? A gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Na verdade, esse A multiplica com esse A, mais com menos aqui vai ficar menos, né? Então, vamos escrever aqui, tentar simplificar um pouco dessas ideias. Isso aqui vai dar 1/2 vezes essa raiz, né? 4R2 menos A2. Aqui eu vou escrever menos A ao quadrado sobre 2 vezes essa raiz. Bom, se eu mudo esse termo para esse lado, né, desse lado esse sinal muda. Então, aqui, já para facilitar essa ideia, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui igual já, né, que é pegando esse termo, mudando ele de lado. E aqui eu vou fazer produto de meio pelos extremos, né, já aproveitando esse 2 aqui, considerando ele como um denominador aqui, então eu vou multiplicar 2 por A, 2 vezes A2, né, e aqui vai ficar 2 vezes essa raiz, né? Vai ficar, né, essa raiz ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 4R2 menos A2. Isso. Bom, então aqui vai ficar 2A2. Aqui eu vou cancelar, né? Aqui dá para dividir esse 2 por esse 2. Né? Então, eu vou escrever aqui, né? Cancela esse com esse. Aqui já não copia mais. Então, aqui vai ficar 4R2 menos A2, né? Mudando o A de lado, né? O A ao quadrado. Vai ficar 2A, né? E aqui tem um A ao quadrado, mais um A ao quadrado. Vai dar 2As ao quadrado. Tá, então simplificando aqui, dividindo ambas as parcelas por 2, a gente vai ficar com A ao quadrado igual a 2R2. Consequentemente, né, o nosso A vai ser igual a R, a raiz de 2 vezes R. Bom, aqui quando a gente traz a raiz, a gente tem duas opções. Porém, por que a gente considera a opção positiva? Porque aqui a gente está, esse A é uma medida, né? É uma medida aqui, essa distância aqui é A, esse cateto. E distância como é positivo definido, então, né, fica assim. Aqui eu cortei o 2 com 2, né? Mas quando eu mudei esse A2 de lado, né? Aí somou, aí ficou aqui, né? 2 vezes, que é uma vez daqui com mais uma vez daqui. E eu dividi ambos por 2 aqui. Aqui ou aqui? Aqui eu cortei mesmo, ficou só o A2 aqui. Isso. Mas aí tem um 2 aqui, ó. Então, aqui cortou, mas aqui ainda tem. Aí, esse aqui é esse. Ok. Bom, então, o que foi que a gente encontrou aqui, né? Até o momento, a gente encontrou um ponto extremo
dessa função aqui que nos dá as áreas. Mas aí nós não sabemos se esse ponto seria de máximo ou de mínimo. Aí o que a gente precisa saber, quer dizer, o que a gente precisa fazer para saber? Quem não sabe dizer isso? Tem esse caminho, né? Calcular a segunda derivada. Qual é o problema da segunda derivada? É o tamanho da expressão da nossa função, né? Então, seria derivar essa função de novo. Exato, né? Olhar a vizinhança. Aqui parece ser o caminho mais curto. Por quê? Porque eu vou olhar, por exemplo, eu vou pegar um ponto menor do que, né, um ponto que vem antes, que vai estar à esquerda desse, e nós sabemos que raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Então eu posso pegar, vou pegar um ponto que eu vou chamar de A0, como sendo só o R, né? Esse R é menor do que raiz de 2R, e eu vou pegar, esse aqui é um ponto à direita, né? Isso aqui é menor do que raiz de 2R. Eu vou pegar um à direita, né? Então vamos pegar, sei lá, vou pegar, sei lá, raiz de 3, por exemplo. É só para a gente ter uma noção, né? Ou então pegar a 2R, né? Pode ser também. Né? 2 é maior do que 1,4 e 1 é menor do que 1,4. Quer dizer, eu olho aqui a vizinhança, né? Isso aqui eu vou chamar de A1. Então a gente vai fazer essa derivação, quer dizer, vai substituir isso aqui por A0 e depois substituir por A1. Aí vamos ver as possibilidades aqui bem rápido, né? Eu lembro que eu tinha comentado uma coisa desse tipo, né? Mas é tipo assim, eu tenho a nossa função que determina as áreas, eu não sei se esse ponto é de máximo ou de mínimo, mas se ele for de mínimo, né, então significa que tem um trecho do domínio, né, que tem uma coisa desse tipo. Não sei como é o comportamento aqui ao redor, mas eu sei que, né, se esse ponto aqui, raiz de 2R, né, se ele for o máximo raiz de 2R, significa que antes, no caso, como a gente derivou igual a zero, né, e acabou achando isso, então nele a derivada dá zero. Se ele for de máximo, esse ponto aqui que vem antes, ele vai ter que dar positivo a sua derivada e depois vai ter que dar um número negativo. Se isso acontece, é porque esse ponto é de máximo. E se de fato for isso que a gente encontrar aqui, então a gente encontrou, né, o valor que maximiza a área. Ok, então vamos fazer essas continhas aqui. Vamos fazer, aplicar a derivada aqui, aplicar R na derivada, né? Deixa eu pegar aqui a lei. No caso, essa daqui, né? Aplicando o R no lugar do a gente vai ficar com isso daqui. Vai ficar 1 meio, raiz, 4R2, menos R2, né? Porque o A é o R. Né? Ó, vou voltar aqui, ó. Estou colocando aqui no lugar do A. E eu vou aproveitar essa expressão aqui, né? Ficou muito lá em cima. Mas é menos isso aqui, né? Então, vamos escrever aqui. Menos R2 sobre 2 raiz, deixa eu pegar só o finalzinho, 4R2, né? Igualzinho isso aqui. Então, aqui 4R2 menos R2.
Ok, aqui vai dar 3R2, né? Vai ficar 1/2, vai dar raiz de 3R2 menos, aqui vai ficar R2 e 3R2 também. Bom, fazendo aqui pegando esse termo aqui, né, e multiplicando no numerador e denominador dessa fração aqui, né, para igualar esse denominador aqui nas duas frações, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter 3R2, né, e aí multiplicando essa raiz por ela mesma vai dar ela ao quadrado, ou seja, some a raiz. Deixa eu escrever como uma fração só. Aí a gente avalia o sinal. Então tá aqui. Denominador vai ser 2 raiz de 3R2. Então aqui vai ficar 3R2 menos R2. Bom, R é um valor positivo, né? Porque ele é uma raiz. Esse numerador é positivo, o denominador também. Então isso aqui é maior do que zero. Ou seja, no, no carinha que eu chamei de a zero, que é um cara que vem à esquerda, né, desse valor, e esse valor foi o que a gente encontrou, né, que ele é máximo, deu positivo, né, deu isso aqui, ó. Aí vamos olhar à direita. Pronto, aí tem um problema. Um meio, tá aqui ele, ó, porque aqui tem o meio e aqui também tem o meio, né, sendo que aqui é assim, deixa eu escrever de outro jeito. Aí eu peguei só essa parcela, né, aqui já tem o 2, mas não tem essa. Aí eu peguei essa e multipliquei em cima e embaixo, né? Quer dizer, ficou idêntico aqui. Tá, o problema de usar o 2R é que aqui vai zerar. E o denominador zerando, né? Aí eu tenho um problema, quer dizer, esse elemento aqui ele não pode pertencer ao domínio da derivada. Então, de fato, não dá para usar o 2R, né? Então eu vou ter que usar, né? Mas isso significa que eu tenho outras possibilidades para usar. Então, na verdade, aqui eu vou ter que usar a raiz de 3 mesmo. Que, na verdade, o que me interessa é só usar um que venha depois aqui desse. Né? E raiz de 3 dá mais ou menos 1,7. Então, ele vem antes do 2R. Né? Aí, repito, o 2R ele não dá certo a substituição aqui. Né? Então, na função derivada seria, sei lá, um elemento que talvez não fizesse parte do domínio da nossa função. Da nossa, no caso, da derivada. Sendo que a derivada aqui para a gente ela é só uma maneira de verificar o que está acontecendo com a nossa função. Bom, substituindo o raiz de 3R, o problema é aqui, ó, que aqui dentro da raiz é essa expressão, né? Então, se eu jogo 2R's aqui, vai dar exatamente esse aqui. Aí, quando subtrai, zera. Sendo que ele é um denominador aqui na segunda parcela. E o denominador não pode ser zero. Né? Veja que aqui a gente não está aplicando o limite, né? A gente está substituindo pelo valor. Então, ele é um ponto que não faz parte do domínio dessa função aqui, da função derivada. Não sei se deu para visualizar o que eu disse. Né? Espera aí, o R2 da direita. No caso, eu fiz essa substituição aqui e agora eu vou fazer essa. Aqui deu positivo, né? Como deu positivo aqui.
Esse aqui, ele tem que dar negativo, né? Aí eu tenho esse tipo de, né, fato ocorrendo em torno aqui desse número e, consequentemente, ele vai ser ele que maximiza, né, a nossa área. Ok, então, substituindo na nossa função, né, no caso, eu vou substituir raiz de 3Rs no lugar desse R2. Não sei se eu respondi, né, a pergunta ou se eu falei outra coisa. Aqui vai dar 3R2 e menos, aqui também é o A ao quadrado, né, então vai dar 3R2 também aqui. E aqui vai dar 4R2 menos 3R2. Muito bem, fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Só reescrevendo assim, que aí a gente visualiza o que a gente tem, né? Aqui vai dar só um R ao quadrado, né? Inclusive vai dar para tirar a raiz, vai ficar R sobre 2 aqui. Aqui não extrai raiz, né? Porque é só o A ao quadrado, se a gente olhar aqui as expressões, é só o A ao quadrado aqui no numerador. Então aqui vai ficar o 3R2 sobre, aqui vai ficar 2, né? E aqui vai dar R, né? Que é igualzinho isso aqui. Então aqui vai dar R. Ok, aí para ficar igual os denominadores, multiplica pelo R em cima e embaixo, né? Quer dizer, eu fico com essa expressão. E subtrair isso disso, né? É observável que vai dar negativo, né? Esse termo aqui, desse numerador, é maior do que esse. Ou seja, ele, né, esse ponto aqui, ele de fato é máximo. Ele é um extremo que maximiza a nossa função. Bom, achamos a coordenada, né, o quanto vale o A para que a área do triângulo seja máxima. Falta achar o valor do B. Então, é só substituir aqui. Deixa eu escrever lá embaixo a expressão que define o B. O B é dado por isso aqui, né? 4R2 menos A2. Aí o A que maximiza é raiz de 2R, elevando ao quadrado. Isso aqui vai dar 2R2 e 4R2 menos 2R2 dá 2R2 também, ou seja, dá raiz de 2Rs. Então, quando é que eu tenho a maior área? Né, quando eu escrevo um triângulo. Quando, né, eu pego esse ponto aqui. Eu pego esse ponto aqui, né, para escrever aqui no triângulo. Ele vai dar a maior área possível. Né, e tá aí. Essa é a ideia da questão. Todo mundo visualizou a ideia dela? Vocês tentaram outros itens? Tem dúvidas ainda? Assim, né? Tem alguém que tem dúvidas que está aqui presente hoje? Né? Tem outros itens que eu deixei para vocês? Ou tudo fluiu bem? Eu vou fazer. Eu estou perguntando isso, mas não significa que o meu trabalho acabou, né? Eu sei que falta ainda fazer a última, né? Que é do gráfico. Bom, para
a 10, deixa eu só responder essa pergunta do João. Já já a gente faça os comentários que eu ia falar. Bom, ele pergunta qual é a característica que a gente usa de um triângulo escrito numa circunferência. Bom, sempre quando a gente usa o termo inscrito, que é aquela figura que está inscrita, ela está dentro de outra. Então, a característica do triângulo estar inscrito é essa. O triângulo está dentro, né, da semicircunferência. Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar a semicircunferência e inscrever no triângulo. Aí seria o inverso, né? Eu teria aqui usou a propriedade que nós usamos, né? Foi o fato de todos os triângulos inscritos aqui dentro são retângulos. Essa foi a propriedade que a gente se utilizou, né? Consequentemente, a gente pode afirmar, né, que essa equação é válida, né? E foi, né, juntando essas duas e a gente chegou numa expressão que depende só de uma variável, né? Foi por causa dessa informação aqui, né, que foi esse fato aqui. Muito bem. Então, dando continuidade aqui usei as ideias básicas, né? Só geração de vetor, produto escalar, né? Que a gente sabe que produto escalar de dois vetores, existe uma expressão, né, que define esse produto, e se esse ângulo aqui for de 90 graus, cosseno de 90 é zero, né? Então significa que produto escalar, quando dá zero, é porque esse ângulo é de 90. Ou vice-versa, né? Se ele for de 90, o produto escalar dá zero também. Muito bem, então, essa aqui a gente usou só para verificar, né, se era verdade isso, né? E de fato é. Muito bem. Então, vamos aqui para o item 10, o item 11, desculpe. Aqui eu queria que vocês me informassem qual item, né, vocês acham que é interessante a gente discutir aqui. E aí, Michele, é você que parece que você que é o voto de Minerva aqui, né? Quer dizer, não tem nenhum voto, então está empatado, né? Ela é a Minerva. Diga aí, Michele, um item aí, o que você acha aí que seria interessante aqui pra... Muito bem. Ela escolheu a B. Mas você escolheu depois que passou para ela, né? Primeiro você passou para ela.
Aí depois volta, eu não entendo isso. Tá, só comentando, eu acho que essa F aí, na verdade, toda essa expressão, eu acho que faltou aí um parênteses. Eu acho que o ângulo que está dentro da cossecante é 2x menos π sobre 4. Né? Quer dizer, dá para fazer assim também, lógico, mas, assim, de toda forma, eu acredito que aí faltou isso, né? Eu ter colocado de uma maneira mais organizada. Tá. Bom, eu vou pela que a Michelle escolheu, tá? Que aqui tanto faz, assim, a ideia vai ser a mesma, né? São muitos pontos a se discutir aqui. Então, né, qualquer uma ia dar muito trabalho de toda forma. Perceba que essas questões não são tão pesadas quanto as de derivação, né? Essas aqui que eu pedi para vocês derivarem, elas são mais pesadas, né? Essa questão 5. Né? Botei aqui uma composição mais pesada, e na 7 também, né? Que a 7 ele não pede nem para dizer se é máximo ou mínimo, ele só pede para achar os extremantes, né? Então, ó, assim como esse seno, né, está escrito assim, né, esse ângulo entre parênteses, eu acredito que aqui também. Mas enfim, vamos fazer essa, né? X menos a raiz de 1 menos x. Então, questão 11, item B, g de x, x, 1 menos x. É isso, né? Só conferindo, é isso mesmo. Muito bem, então, primeiro ponto, né, para a gente fazer o estudo aqui, é determinar o domínio. Aí eu pergunto, quem é o domínio aqui dessa função? Tá? São todos os reais que já o Ipojuca já indicou aí que não sei se são todos os reais. Bom, eu sei que aqui pode ser qualquer número real, sem problema nenhum. Mas aqui pode ser qualquer número real. Muito bem, é isso mesmo. Né? Então, essa expressão aqui, 1 menos x, ela tem que ser positiva ou zero. Né? Raiz de zero existe. Aqui, né? Nesse contexto não tem problema, porque isso aqui não é denominador, né? Mas ele não pode dar negativo, isso aí é fato, né? Muito bem, então vamos somar x dos dois lados. Né? Isso é uma das coisas que a gente pode aplicar aqui nas desigualdades. Isso é para a gente investigar o que vai acontecer com o nosso x. Né? Então, x somado com menos x vai zerar. Então, x somado com zero é o próprio x. Então, significa que o x tem que ser menor ou igual do que 1. Consequentemente, esse x aqui, dessa restrição dessa raiz, ele também entra aqui. Né? Eu não posso colocar um valor de x aqui e outro aqui diferente. Né? A restrição que cabe aqui vai ter que caber aqui também. Então, domínio da função g. X que pertence aos reais, tais que o x tem que ser menor ou igual que 1. Todo mundo entendeu, né? Essa ideia desse domínio. Ok. Segundo ponto que a gente estuda é em relação à paridade. Então, o que a gente vai verificar aqui? Se essa função é par ou se ela é ímpar. Aí como é que a gente faz isso?
aqui já tem o g de x. A gente vai só verificar uma dessas duas informações. Se o g de x é igual ao g de menos x, ou se o g de x é igual a menos o g de menos x. Esse sinal pode ser qualquer um dos dois lados aqui, sem problemas. Né? Aqui, essa expressão de cima caracteriza a função par, a função de baixo caracteriza a função ímpar. E pode ser que a nossa função não seja nenhuma das duas. Né? A ideia de par ou ímpar é só para facilitar na hora da construção gráfica. Se for par, basta construir por um lado, se for ímpar também. Né? A gente sabe que se ela for uma dessas duas, o comportamento do lado negativo, né, ou positivo, não sei, vai ser equivalente. Já dá para suspeitar que aqui a gente vai ter problemas. Né? A razão disso é a nossa limitação aqui no domínio. Né? Então, enfim, mas né, vamos verificar aqui. Vamos fazer o g de menos x. O g de menos x vai dar menos x vezes a raiz de 1 mais x. Bom, isso aqui não é o g de x. Né? E se a gente fizer trocar o sinal disso aqui, né? Também vai continuar diferente da expressão original. Né? Vamos só escrever aqui. Aqui vai dar x vezes a raiz. Né? Vai dar isso aqui. Bom, então, como não deu isso nem isso, G não é par nem ímpar. Então, esse é o segundo ponto. Ok, vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto, deixa eu só conferir, se eu não me engano, ele tem correlação com pontos de descontinuidade. É isso mesmo. Então, aqui a gente vai ter que verificar o que acontece aqui nas proximidades do 1 e ver o que acontece quando o x vai para menos infinito. Aqui a gente não pode fazer o x indo para mais infinito, porque a gente tem uma limitação aqui no domínio de g. Então, vamos fazer isso, né? O nosso domínio é limitado, não temos pontos do domínio à direita do 1, então significa que eu não posso fazer, não dá para a gente ver o que acontece, né, na nossa função, quando o x se aproxima do número 1 pela direita, isso aqui a gente não consegue fazer, né, pela limitação aqui do nosso domínio. Então, vamos olhar aqui pela esquerda, né, o que vai acontecer aqui. Né? Então, aqui na nossa expressão, então essa é a nossa expressão, e aqui não tem muita restrição, né? Quando o x se aproxima do 1, esse cara se aproxima do 1, aqui dentro se aproxima do 0, não é absurdo, aqui dentro, né, a raiz de 0 não temos nenhum tipo de problema aqui, né, desse valor, e esse cara vai para 1, quer dizer, isso aqui vai para 0, esse cara vai para 1, e o produto, então, vai para 0. É isso que acontece, né, em torno do ponto que poderia dar problema. Né, e, de fato, aqui não tem problema nenhum. Por outro lado, a gente tem que olhar o que acontece com a função nesse caso, né, já que o meu domínio, né, ele permite que
que os meus valores de domínio, né, se aproximem desse aqui. Então, aplicando aqui na nossa lei, esse x aqui está indo para menos infinito, e menos com menos aqui está dando mais. Isso aqui está indo para mais infinito. Bom, aí, de fato, fica uma coisa indo para um infinito negativo, vezes uma coisa que está indo para o infinito positivo. Bom, aí o que vocês acham? O que vocês acham que vai dar? Vocês acham que dá para concluir aqui, ou vocês acham que precisa fazer alguma coisa aí nessa função aí? O que o Ipojuca colocou aí é a nossa suspeita mais forte, né? Você tem um valor que ele está, né, esse x está tendendo a uma coisa muito grande, porém negativa, e dentro da raiz está tendendo para uma coisa muito grande, porém positiva, né? Então, como existe aí um produto, existe o jogo de sinais, né? À medida que eles se deslocam, os sinais é preservado no deslocamento, consequentemente é bem provável que isso tenda a menos infinito. Mas para uma análise completa, a gente vai, né, fazer a gente pode colocar coisas em evidência, né, que é o melhor caminho, né, para a gente ver o que quiser e o que é desconsiderável, né. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, esse x eu vou deixar ele do jeito que está, dentro dessa raiz eu vou colocar x ao quadrado em evidência, vou colocar x ao quadrado em evidência porque é possível retirar ele, né? E fazendo isso, vai ficar aqui 1 sobre x ao quadrado, né, nessa primeira parcela, menos 1 sobre x aqui na segunda parcela. Ok. Aqui, continuando aqui a nossa operação, né? Aqui vai dar a raiz de x, então vai ficar aqui x ao quadrado. E dentro dessa raiz aqui, quando x se aproximar de menos infinito, cada parcela dessa aqui tende a zero, né? Então, 1 sobre x ao quadrado, né? Aqui vai estar indo para menos infinito, né? Então, indo para menos ou mais, né? Como ele é 1 dividido por uma coisa muito grande, negativa, então essa fração tende a zero. Essa outra também tende a zero, né? E como ficou aqui x ao quadrado, nós sabemos que x ao quadrado tende a infinito positivo, né? Então, isso aqui tende ao mais infinito. Professor, é esquisito isso, né? Porque na estimativa que foi feita, né, parece que era para dar menos infinito, né, quando você faz o jogo de sinais e etc. Assim, por um lado, existe isso mesmo, né, mas aí, lembre-se, lembre-se do seguinte, né, aqui, a, o grau aqui é um e o grau aqui é um, né, mas como, é verdade, né,
Ah, não, 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 é verdade, verdade, verdade. Para tudo, né? Para tudo. É realmente, do jeito que eu fiz aqui, aqui vai para zero, né? E infinito para zero é indeterminado. Infinito vezes zero é indeterminado. Então não é isso aqui não. Desculpa, tá? Bom, então, enfim, vamos ver aqui. Temos que fazer então outra análise, né? Essa análise que eu fiz aqui, eu acabei ignorando na hora de aplicar aqui. Tá, mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, quando você tem um polinômio, você pode colocar qualquer termo em evidência, e não necessariamente precisa ser o termo de maior grau, você pode botar um grau maior ainda, né? Veja que aqui só fez aumentar o grau dos denominadores, mas, sei lá, uma coisa menos difícil que eu poderia ter feito, que eu acho que vocês visualizariam melhor, seria isso aqui, fazer botar o x em evidência, aqui ficaria 1 sobre x menos 1. Sendo que aqui ia tender a zero, a zero, né? Ia ficar, vamos escrever, né? O que ia ficar aqui? Ia ficar, é isso mesmo, né? Esse aqui ia tender a zero, deixa eu só escrever. Esse tende a zero, aqui ia ficar menos 1, e aqui ia tender a menos infinito, né? Aí menos com menos ia dar mais, né? Ou seja, isso aqui ia tender a mais infinito, né? Aí ia ficar menos infinito vezes mais infinito, né? Deixa eu só colocar aqui. Era isso que eu estava, né, querendo chegar, né? Aqui é menos infinito, esse grau aqui, ele é mais alto do que esse grau, né? O grau desse termo aqui é 1/2. Vou escrever aqui. O grau desse termo é 1/2. Então, na verdade, o que a gente ia ter aqui. Bom, aqui eu, na verdade, não era nem para continuar essa conta, porque aqui eu estou aplicando já, né, o limite. Então, isso aqui ia tender para o infinito positivo, esse aqui ia tender para o infinito negativo, né? Mas a velocidade desse é mais rápida do que a velocidade desse. Então, teoricamente, ele teria que ir para menos, né? Aqui ia continuar valendo isso, né? Essa parte aqui, essa continuação aqui, ele já não vale bem, assim, a nível de conta, porque isso aqui era para desenvolver, né? E elevar ao cubo, né? Bom, enfim, aqui eu já estou viajando aqui, não era para nem fazer isso aqui. Bom, enfim, então aqui, repito, né? Vai para mais infinito, essa expressão, né? Essa expressão vai para menos infinito e no produto isso aqui vai para menos infinito. Ok, muito bem. Então, essa é as duas coisas que a gente conhece, né? Uma é que quando x se aproxima do 1, a minha função vai para zero, e quando vai para menos infinito, né, que é o único caminho que a gente pode percorrer no domínio, né, ele vai para menos infinito. Tá. Então, vamos a
O próximo ponto seria em relação aos zeros, né? Que é a interseção com os eixos. Não existe, o limite está indo para isso aqui. Esse produto aqui, ele não é indeterminado. Tá? Esse produto ele vai para menos infinito. A subtração é. A subtração é indeterminada. Mas o produto não. Uma coisa que vai para o infinito positivo, vezes uma coisa que vai para o infinito negativo, ele vai para o infinito negativo, né? Que é o que acontece aqui. Bom, os laterais, na verdade, a gente só pôde aplicar um, que é aqui à esquerda do 1. Né? A gente não pode fazer essa função ir para mais infinito, porque aí não tem elemento no domínio aqui que permita que isso ocorra. Muito bem. Então, o próximo ponto é a interseção, né? E nas interseções a gente primeiro faz o x igual a zero, né? Ou seja, o g do zero, que no caso a gente sabe que vai dar zero, né? Vai dar zero vezes a raiz de 1. E depois o contrário, né? Igualamos isso aqui a zero e ver o que pode aparecer aqui. Uma das coisas quando a gente iguala a nossa lei é esse ponto aparecer mais uma vez. Né? Quando a gente faz, né, x vezes 1 menos x igual a zero, aí recaímos naquele problema de produto de duas coisas dando zero, uma delas tem que ser zero. Então, existe essa primeira possibilidade que a gente já viu aqui. Então, vamos ver só o segundo caso, né? Que é a raiz de 1 menos x dando zero. Nós sabemos que basta que o x seja igual a 1. Né? Então, quando x é 1, o g de 1 vai dar zero. Então, nós temos aqui, né, os dois zeros. É o 0, 0 e o 1, 0. Ok. Aí, os pontos 5, 6 e 7... Não, os pontos 5, 6 e 7 são referentes às derivadas. Então, vamos derivar a primeira vez, igualar a zero, achar os extremantes, depois a gente vai ver os intervalos de crescimento e decrescimento e concavidades. Né? Depois de fazer essas três coisas, aí a gente já tem informação suficiente para fazer o gráfico. Então, vamos lá, né? Derivar a nossa função g. Ela parece um pouco com a função que a gente trabalhou na questão 9. Então, a gente já vai ter a ideia de como é que vai dar aqui as nossas derivadas. Inclusive, ter uma noção, né, do porquê que a gente não pôde aplicar certos pontos na outra questão, né? Ok, então, derivando aqui x vai dar 1, vai ficar a própria raiz, né, 1 menos x. Nesse segundo caso aqui vai ficar x, a derivada dessa raiz é 1 sobre 2 vezes ela, vezes a derivada... parece que travou. O som tá ok? O áudio ok. Eu vou reiniciar. Ah, voltou. Voltou aí para todo mundo? Ok. Tá, então, só repetindo aqui, eu não sei exatamente onde foi que travou,
Mas, só repetindo o que a gente fez, né? Derivando G, derivamos a primeira, copiamos a segunda, né? Isso nada mais é do que a regra do produto, mas copiamos a primeira e derivamos a segunda. Derivada do x é 1, então vai ficar só esse termo. Mais o x. A gente repete, a derivada dessa função é 1 sobre 2 vezes ela, e a gente vai fazer o produto da interna, né? Porque aqui é uma composta. Então, a derivada da interna dá menos 1. Né, que derivar 1 dá 0, derivar menos x dá menos 1. Com isso, a gente tem a nossa expressão aqui da derivada. Né? Isso vai ficar igual a raiz de 1 menos x mais, eu vou escrever dessa forma, né, menos x sobre 2 vezes a raiz de 1 menos x. Ok, organizando melhor isso aqui, vamos ficar com isso aqui. Na verdade, a gente vai ficar com isso aqui. O que foi que eu fiz? Daqui para cá, eu inseri o 2, né? Numerador e denominador aqui, e multipliquei pela raiz de 1 menos x no numerador e denominador. Multiplicando no numerador, a raiz vai sumir. Né? E, no caso, multiplicando no denominador, passa a ter denominadores idênticos, né? Consequentemente, eu posso escrever, né, do jeito que eu deixei aqui. Ok, então, fazendo aqui as operações do numerador, né, vai dar 2 aqui, menos 2x, menos x, vai dar 2 menos 3x. Bom, então essa é a nossa expressão, né, de uma maneira mais compacta. Aí vamos achar os extremos. Para achar isso, a gente tem que igualar isso aqui a zero. E para igualar isso aqui a zero, basta que o numerador seja zero. Se o numerador for zero, né, então a nossa expressão vai dar isso aqui, né, consequentemente o nosso x vai ser 2/3. E 2/3 é menor do que 1. Ou seja, esse ponto aqui faz parte do domínio da nossa função ainda. Aí o que a gente precisa saber? Né? Precisamos saber se esse ponto é máximo ou mínimo. Para isso, vamos derivar a nossa função uma segunda vez, né, já que a gente vai ter que observar as ideias de crescimento, decrescimento, quer dizer, crescimento e decrescimento a gente olha pela primeira derivada, né, ainda. Mas aí para ver essa questão do máximo e mínimo, né, vamos derivar logo a segunda vez, derivando uma segunda vez, vai ser a derivada dessa expressão aqui, e aqui a gente já vai ter que aplicar a regra do quociente. Então, vamos copiar aqui cada uma. Eu só igualei o numerador, né? Eu tenho aqui A sobre B dando zero. Esse cara aqui, ele não influencia em nada, né? Para isso ser zero. B não pode ser zero.
né? A gente sabe que existe um problema nos denominadores dando zero. E segundo, que isso aqui daria zero se esse b fosse para o infinito, né? Positivo ou negativo. Então, quer dizer, numericamente, aqui não dá para, né, assim, fazer uma avaliação dessa equação olhando para o denominador. Então, a única possibilidade que existe é, né, o numerador. A responsabilidade cai toda sobre as costas dele. Então, quando eu tenho uma fração desse tipo dando zero, isso aqui é papel do numerador, né? O zero no numerador não tem problema nenhum. E, né, perceba que a partir do momento que eu jogo 2/3 aqui, 1 menos 2/3 não dá zero. Quer dizer, aqui no denominador não tem problema nenhum. Ainda bem que você perguntou, né? Porque eu nem tinha averiguado isso, né? Se aqui desse zero, então já não, quer dizer, ele já não entraria, né, no nosso estudo aqui dessa coisa, né? Mas, assim, se a gente tem restrição no domínio, a gente tem que estar de olho, né? Se os elementos encontrados, né, estão dentro do que, né, a gente tem à disposição. Ok, é isso aqui. Ainda falta colocar as linhas das respectivas derivadas, né? Aqui no denominador fica tudo ao quadrado, né? Então vai ficar 4 e 1 menos x, né? Que elevando só que ao quadrado vai dar isso daqui. Aqui derivamos a primeira função, aqui derivamos a segunda função. Ok, derivando a primeira, fica só menos 3, né? Aí aqui, né, a segunda, aqui nós ficamos com menos 2 mais 3x. Ah, não. Não dá certo fazer isso agora, porque ele está preso aqui ao produto. Então, deixa eu refazer aqui. Menos essa derivada aqui vai ficar 2 sobre, né, 2 vezes a derivada da interna, que dá menos 1. Tudo isso sobre isso aqui. No meu celular já deu horário. Tem problema se a gente estender um pouquinho mais, só para fechar essa questão? Lembrando que, terminando aqui essa questão, eu vou abrir as atividades lá, tá? Então, hoje, infelizmente, né, não teremos o bate-papo como volta e meia a gente tem. Bom, essa daqui, pior que não dá para inserir no denominador agora por causa dessa primeira parte, né? Tá, então eu vou fazer assim. Aqui menos com menos dá mais, né? Vou botar logo aqui mais, né? Esse menos aqui. Aqui vai ficar, vou simplificar esse 2 com esse 4, então vai ficar um 2 aqui no denominador. Então, 1 menos x, e aqui vai ficar outro 2, né? Quer dizer, é só trabalho braçal agora, né? Bom, aqui já tenho 4, né? Que aqui também tem 4. Quer dizer, falta só essa, né? Eu vou inserir logo nas duas. Inserindo essa raiz aqui nesse numerador, né? Vai ficar só
1 menos x, e aqui no denominador vai ficar 4, 1 menos x, raiz de 1 menos x. Quer dizer, dá para escrever como denominador só. Isso. Deixa eu escrever como denominador só. O que mais? E aqui não muda nada, né? Então fica assim, 2 menos 3x. Ok, vamos mexer aqui, vai ficar menos 6, mais 6x, mais 2, menos 3x, sobre essa raiz aqui, né? Raiz não, né? Esses termos aí que estão aqui embaixo. É, 6x menos 3x vai dar 3x, né? Aqui vai dar menos 4 mais 3x. Quer dizer, aqui já dá para encontrar, inclusive, pontos de inflexão. E aqui... Ok. Então, essa aqui é a nossa expressão da segunda derivada, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ver se esse ponto é extremante. Cadê? 2/3, né? 2/3 nós encontramos ele pela primeira derivada. Então, vamos ver aqui o sinal dele, né? Então, fazendo aqui a derivada, substituindo aqui por 2/3, ficaremos com aqui mais 3 vezes 2/3, né? Quer dizer, já fica fácil aqui a conta no numerador. E no denominador, né, vamos só ver questão de sinal. Ó, o que dá para perceber, né? Aqui vai ter cancelamento, numerador aqui é negativo. 1 menos 2/3, 2/3 é menor do que 1. Então, 1 menos 2/3 aqui é positivo. Eu vou botar só sinais, tá? Não vou botar esse sinal de desigualdade, não. Eu vou botar assim. Aqui, positivo. Aqui, desculpe, aqui é negativo, né? Bom, aqui é negativo. Aqui vai dar positivo. E dentro da raiz vai ser positivo também, né? Então, aqui vai ficar menos 2/3, né? Isso aqui vai dar positivo, então vai ser uma raiz positiva que, de fato, nem podemos, né, nos dar o luxo disso aqui dar negativo. Então, menos com mais, isso aqui dá menos. Se dá menos, significa que esse ponto aqui é máximo, né? Então, x igual a 2/3 caracteriza que ele é máximo. Ok. Aproveitando aqui a nossa lei de formação, e se a gente for procurar os pontos que isso aqui dão zero, aí eu vou procurar os candidatos a pontos de inflexão, né? Vamos ver se aqui tem pontos de inflexão. E repete a mesma ideia do que aconteceu na primeira derivada, né? Para isso aqui dar zero, a segunda derivada, só o numerador que pode ser zero. Então, menos 4 mais 3x, isso aqui dando zero. Isso aqui vai implicar que nosso x vai ser 4/3. É isso, né? Isso aqui do outro lado fica menos 3x, né? Passando, dividindo, aí fica menos com menos, fica mais. Bom, 4/3 é um valor maior do que 1. E significa que essa inflexão que existe é fora do nosso domínio. Tá?
Eu sei que eu estou fazendo com uma certa pressa, mas né, confiram aí se está tudo ok. Né? Então, quer dizer, a gente já tem aqui um problema, né? Problema que, no caso, não tem como definir ponto de inflexão. Então, vamos ver intervalo de crescimento. Onde é o intervalo de crescimento? Onde é que a nossa primeira derivada é maior do que zero, né? Onde isso aqui acontecer, significa que a nossa função vai ser crescente. E onde a nossa primeira derivada vai ser menor do que zero, né? Aí ela vai ser decrescente. Como é que a gente verifica isso, né? Bom, a gente vai ver, cadê a nossa primeira derivada? Está aqui a nossa função, né? A gente vai ver quando é que isso aqui é maior do que zero e quando é que é menor do que zero. Bom, nós sabemos que aqui o denominador não pode ser negativo nunca, né? Isso aqui nunca vai ser negativo. Então, quando é que isso aqui vai ser positivo e quando é que isso aqui vai ser negativo? Tudo vai depender dos pontos do numerador, né? Então, ok. A expressão do numerador é essa, né? 2 menos 3x. Só conferir se é isso mesmo. Isso. Então, quando é que isso aqui é maior do que zero? Bom, trabalhando com inequações, né, a gente somamos aqui o 3x dos dois lados, né? Essa conta nas inequações preserva a desigualdade do jeito que está. Então, aqui vai zerar, vai ficar só 2, vai ser maior do que 3x. E se eu dividir ambas as partes por 3, né, também continua a preservação da nossa desigualdade. Então, significa que quando x for menor do que 2/3, né, a nossa função vai crescer, né, que a derivada vai ser positiva, né, em x maior do que 2/3. E quando x for menor, é o caso contrário. Né? Vou botar aqui, né, quando x é maior do que 2/3, a função cresce. Quando x é menor do que 2/3, a função vai decrescer. Ok, e vamos ver essa função aqui, a ideia da concavidade. Então, essa aqui é a nossa segunda derivada. Né? Então, a concavidade é quando essa função ela é positiva. Aí vamos às ideias, né? Aqui, esse cara não pode ser negativo nunca. Consequentemente, esse aqui também não pode ser negativo, já que é a mesma expressão que está aqui dentro da raiz. Então, novamente, né, quem vai ditar a ideia do sinal é o numerador novamente. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma análise em relação à derivada segunda dessa expressão aqui. Tá? Então, fazendo aqui, né, aqui o quadro já deu. Então, menos 4 mais 3x, isso aqui é maior do que zero, né, que representa, quando é positivo, a concavidade é para cima. Então, da mesma forma, né, vou somar o 4 aqui dos dois lados. Aqui vai cancelar, né, vai ficar 3x maior do que 4. Aí eu vou dividir ambas as partes por 3. E vai significar que x é maior do que 4/3. Ora, mas esse valor aqui está fora do intervalo, está fora do domínio. Então também, né, ou seja, não tem concavidade para cima. O caso contrário, que é x menor do que 4/3,
a gente vai ter concavidade para baixo, que é justamente o caso contrário, né? Vai existir, sim, né, intervalo para antes do 1, no caso, né? Antes de 4/3, na verdade, é antes do 1. A concavidade vai ser para baixo, ou seja, parece que nossa função vai ter concavidade para baixo em todo o intervalo, né, do domínio. Ok. Então, ela vai ser crescente, né, até um ponto e decrescente em outro ponto, e a concavidade vai ser para baixo em todo o intervalo. Pelo menos é o que deu a entender até o momento. Bom, com todos esses pontos, né, vendo que ela não tem ponto de inflexão, não, mas eu tenho que mostrar a ideia aqui também, né, porque eu tenho que mostrar, assim, pelos dados coletados, né, mas eu vou jogar lá também para a gente ver, tá? Não, tudo bem. Assim, de fato, a intenção é mostrar também lá, né? Não é mostrar só aqui, é também conferir se de fato está tudo certinho. Bom, então o que, que a gente sabe, né? Que o nosso domínio é o 1, né? Eu vou pontilhar aqui onde não tem domínio, né? Então, nesses. Deixa eu aumentar aqui esse. Vamos supor que aqui é o eixo X, né? E aqui nesse pontilhado não tem domínio, né? Quer dizer, não tem função, só tem função para cá. Nós sabemos que em 2/3, né? Bom, se aqui é 1, vou separar em 3 partes, esse aqui é 2/3. Em 2/3 tem ponto de máximo, eu não sei exatamente onde é, tá? Eu sei que ele passa no 0,0 e no 0,1, ela não é nem par nem ímpar. Quando a gente já viu isso também, né? Quando minha função se aproxima de 1, a minha lei se aproxima do 0, ela é toda crescente, né? No nosso intervalo até esse ponto 2/3 e decrescente depois de 2/3. E a concavidade é para baixo em todo o intervalo, né? Teria uma mudança de concavidade se existisse, né, função para cá, para depois do 1, que deu em 4/3, deu aqui um ponto de inflexão, mas está fora aqui do nosso domínio. Então já dá para visualizar que o nosso gráfico vai ser alguma coisa desse tipo. Tá, aqui está bem rústico, mas é algo que satisfaz isso, né? Então, a concavidade aqui é para baixo o tempo inteiro, é máximo em 2/3. Ele passa nesses dois pontos, né? A gente já viu isso. Para quando x tende a menos infinito, a minha função também vai para menos infinito. E eu sou limitado, né, aqui até o x igual a 1. Então, a gente também fez a avaliação aqui pela direita e não há descontinuidade nele, né? Vai dar exatamente zero também. Quer dizer, com o que a gente coletou, aparenta ser isso o gráfico, né? Não sei se vocês concordam ou discordam. Eu sei que agora eu vou mostrar no, sei lá, no décimos ou no... sim, também não há descontinuidade, né? Daria, aonde a gente poderia suspeitar seria no 1, né? Já que ele é um ponto ali, né, extremo, né? E para outros pontos não tem esse problema. Ok, então vamos ver, né? Vamos ver aqui, sei lá, no décimos. Como é que fica o gráfico? Então, a nossa função que a gente chamou g de x, ela é x vezes
Vou colocar 1 menos x, aqui eu não estou vendo a ideia das operações, tá? Então, eu vou colocar vamos ver se ele faz assim. Exatamente. Exatamente o gráfico que a gente fez, né? Deixa eu ampliar aqui. Aqui é o 1, né? Que ele está indo para 0. Aqui, esse ponto é esse. Vou ampliar aqui, ver se. Esse ponto aqui. Pronto, esse ponto aqui de máximo, ele dá coordenado 0,667, isso é uma aproximação de 2/3, né? Aqui, esse valor de 0,3 aí é jogando na função, né? Que a gente não fez isso. Aí ele passa aqui também no outro 0,0, né? Quer dizer, ele passa no 0,0, a gente já viu isso, e de fato, concavidade é para baixo o tempo inteiro, né? Ela é crescente, né? Até esse ponto e decrescente no resto. Tá? E não tem ponto de flexão. Quer dizer, deu exatamente a estimativa nossa, né? Aqui eu sei que meu gráfico ficou bem feio comparado a ele, mas assim, né? A ideia é a mesma. Bom, então com isso a gente conclui. Ah, obrigado. Tá, na verdade o meu tá artesanal, né? Então assim, às vezes o artesanal é mais legal, né? Porque meu traço tem um sentimento ali por trás, né? O gráfico pronto ele não tem esse sentimento, né? Então isso aqui é exato, é poético. Bom, então é isso, tá? Com isso a gente, eu acredito que é suficiente, né? Toda essa discussão. Infelizmente não vai dar para tirar a dúvida se alguém tem mais. Diga aí, João. Não, mas vou. Tá, tudo bem. Eu vou abrir aqui alguns minutos. Eu vou deixar uns minutos aqui, tá? Não entendeu o 4, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se for ter perguntas, aproveito, tá? Porque quando eu fechar esse encontro de hoje, eu vou abrir imediatamente lá a, a atividade de vocês, tá? Eu vou abrir já já. Sim, deixa eu ver. Sim, o ponto 4, né? Até meio-dia. Eu acho que segunda e meio-dia tá bom. Que aí eu dou plantão à tarde, né? Aí eu corrijo tudo e já. Quer dizer, eu pelo menos inicio, né? Cadê o ponto 4 aqui? Sim, as interseções com os eixos. Quem são as interseções com os eixos, né? A gente zera x, zero x e vê quem é o g de x, né? E de fato deu zero, então o nosso gráfico corta o ponto 00 e o outro é igualar a nossa expressão a zero. Então significa que um dos dois tem que ser zero, né? Ou esse x ou essa raiz. Se o x for zero, coincide com outro ponto encontrado. Consequentemente, né, o outro ponto a gente só encontra quando igualamos a raiz a zero. E para essa raiz dar zero, basta que o x seja igual a 1. Então, os dois pontos que os eixos, que o gráfico corta os eixos, é na origem e no ponto 1, 0. Tranquilo que, inclusive, isso aparece aqui, né? 0, 0 e 1, 0. Tá? Esses dois pontos aqui, eles são gerados pelas interseções com os eixos. Ainda bem que no gráfico que eu tinha feito antes das atividades, tinha dado um problema num dos pontos. Né? Nesse, ainda bem que não deu. Então, só fazendo um comentário em relação ao exercício 9. Né? O exercício 9, a função que a gente apresentou,
parece muito com essa G, né? A nossa função, essa expressão aqui, ó, é um certo valor, né, de grau 1, né, um polinômio aqui, um monômio de grau 1, aqui dentro tudo bem, é de grau 2, mas é essa estrutura, né, um número e uma raiz. Então, significa o seguinte, esse ponto aqui que a gente não conseguiu substituir, né, a gente ia substituir dois R's, provavelmente ele não está no domínio, né, da função. Né, comparando aqui com essa, né, ela é uma função que o gráfico ele vai só até um certo ponto. Provavelmente aquela outra, o gráfico dela também só vai até um ponto. Por isso que quando a gente substituiu o valor, né, deu problema. Então, sei lá, poderia ser um valor que venha, né, provavelmente é um valor que está depois aqui do domínio, né, enfim. Então, são essas informações, tá? Para quem está claro, tá as ideias, quem não tem dúvida, está liberado. Quem não, eu ainda vou tirar aqui uns minutos, né, para, sei lá, tirar as dúvidas de vocês. E lembrando, daqui a pouco eu vou pôr as atividades. Inclusive, eu tinha combinado. Valeu, João Pedro. Então, segunda tem aula normal, né? Sem problemas. Eu tinha combinado de botar VGA também. Não sei se tem alguém que está aqui que paga também. Mas aí eu tinha combinado 6 horas. Acabei de passando batido. Cálculo. Valeu, valeu. Então, desculpa aí, Lucas, mas eu também vou botar desculpas lá no Cigarra, né? Cigarra, quer dizer, todas as plataformas que a gente tem diálogo, eu vou. Calma, mulher, você nem fez ainda. Já tá. Mas assim, essa. Boa noite. Essa questão do ponto extra é só se. Eu acho que não vai ser nem necessário. Né? Dificilmente, assim. Raros são os casos que as respostas